Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. A gente vai falar hoje aqui sobre o fundo RedTop FOF, o fundo imobiliário da Red Investments, aqui o HFOF11. A gente vai saber tudo sobre esse fundo, quanto ele paga de rendimentos, em quais outros fundos que ele investe, então fica ligado até o final do vídeo para mais informações. A gente vai ver o relatório gerencial de abril de 2022 aqui do fundo, mas antes eu vou pedir, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, já curte o vídeo aqui para ajudar na divulgação do canal. E vamos ver aqui o objetivo do fundo. Ele tem como objetivo auferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio do investimento preponderantemente em cotas de outros fundos imobiliários, com foco tanto nos rendimentos quanto nos ganhos de capital do processo de desinvestimento. Aqui a gente tem algumas informações gerais do fundo. Então ele iniciou suas atividades em fevereiro de 2018. Ele tem tanto a administradora quanto a gestora são a Red Investments. E a taxa de administração dele aqui, incluindo a gestão, é de 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor do mercado, caso o fundo integre o IFIX. E a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IFIX. Só a título de curiosidade, o fundo HFOF realmente faz parte do IFIX, ele representa 1,6% do IFIX. Mas a gente continua aqui, então a cota patrimonial do fundo é de R$ 84,66, a cota de mercado no fim do fechamento desse relatório gerencial estava em R$ 75,89 e o valor de mercado do fundo em R$ 1.740 bilhões. É um fundo bem grande também, um fundo de fundos. Comenta aí também se você gosta de fundos ou não. A gente vê a quantidade de cotistas aqui são 64.682 e a quantidade de cotas que o fundo tem disponíveis aí 22.987.000. Aqui o fundo dá um panorama geral sobre a indústria dos fundos imobiliários. Então, durante o mês de abril de 2022, o IFIX apresentou um retorno de 1,19%, acumulando uma alta de 0,29% no ano. E no que diz respeito às novas emissões, eles captaram 3 bilhões e 300 milhões de reais até o encerramento de abril, que é um volume inferior à média mensal observada em 2021. Eles ressaltam aqui ainda o atual pipeline de ofertas que congrega as emissões em andamento e em análise no volume de 10 bilhões de reais. Então a gente tem o volume captado em 2022, que é um total de 3 bilhões de reais, então mais de 50% disso foi para fundos de CRI, tá? 7% para corporativo, 6% para FOFs, logístico 6% e outros 28%. E o pipeline aqui em 2022, 62% para CRI, 6% logístico, shopping e outros FOFs, e corporativos 2%, outros 18%. São 7,2 bilhões aí na ofertas 400 e 476,3 bilhões de reais. Total de 10 bilhões de reais de oferta. Então a demanda pela classe de ativo também é verificada no mercado secundário. O volume médio diário aqui de negociação dos fundos imobiliários em bolsa, total, tá, foi de 268 milhões de reais em abril. É um volume grande, a gente vê o volume médio diário de negociação aqui de fundos imobiliários. Conforme dados do boletim mensal da B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 1 milhão e 640 milhões de investidores em abril de 2022. O destaque segue sendo aí os investidores pessoas físicas, representando 74% da posição em custódia. E também é interessante a gente destacar aqui que desde o início do IFIX, essa volatilidade do índice é de 3 a 4 vezes menor do que a volatilidade do Ibovespa, então é interessante a gente saber disso na hora de compor nossa carteira. Qual que é a volatilidade dos ativos que a gente está incluindo na carteira, para saber também o retorno esperado desses ativos. Sobre o fundo agora especificamente, eles estão com uma menor dependência do ganho de capital, então o primeiro semestre de 2022 se mostrou desafiador para os gestores de fundos, uma vez que os preços descontados de muitos fundos imobiliários dificultaram a realização de lucro. Então a gente vê a composição do resultado aqui do HFOF, desde o primeiro semestre lá de 2018, o resultado recorrente era na casa dos 70%, passou a ser 84% no primeiro semestre de 2021, chegou até a ficar 50-50 lá no segundo semestre de 2020, mas agora 100% resultado recorrente. Eles não estão conseguindo fazer ganho de capital com os fundos imobiliários na descendência. Mas ao longo dos últimos meses eles observaram uma recuperação nos rendimentos distribuídos pelos fundos, tanto de tijolo como fundo de papéis, e essa retomada impactou positivamente o resultado recorrente do HFOF, em aproximadamente 15%, e eles têm bastante conforto na manutenção dos 60 centavos de cota de dividendos aqui mensais como guidance, tá? Então, no primeiro trimestre aqui
de 2022, 62 centavos, e no segundo trimestre, 60 centavos. A ideia deles é manter esse patamar de 60 centavos de distribuição. Então, os principais resultados aqui do HFOF, desde o início dele, a cota patrimonial ajustada pelos distribuídos apresentou um retorno de 29,2%, comparativamente com o IFIX de 22,5%. Então, esse fundo realmente consegue performar melhor do que o IFIX. E para o investidor que acompanha o fundo desde o início, em fevereiro de 2018, o HFOF entregou um rendimento médio de 70 centavos por cota por mês ao longo dos seus 50 meses de vida. Então aqui o HFOF patrimonial, considerando a evolução da cota contábil, ajustada pelos rendimentos distribuídos, desconsiderando os impostos pagos, teve um retorno acima do IFIX e do CDI, como a gente pode ver nesse gráfico. Quais foram os principais investimentos aqui do HFOF durante o mês? Então, durante o mês de abril, eles negociaram 26 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários, 12 milhões em aquisições e 14 milhões em vendas. A principal aquisição foi de um fundo de CRI, e essa aquisição de fundos de escritórios aqui que possuem ativos de alto padrão negociados abaixo do custo de reposição, além da aquisição de cotas de outros fundos negociados com importante desconto em relação ao valor patrimonial e carrego atrativo, tem sido o foco do HFOF. E do lado das vendas, os fundos que estão negociando com prêmio em relação ao seu valor patrimonial ou com descontos reduzidos, eles têm feito vendas desse tipo de ativo. Então aqui investimento por classe de ativos, renda fixa 1% do total de ativos do fundo e outros fundos imobiliários 99%. Aqui separado por segmentos, então corporativos, mobiliários, logística industrial, renda urbana, shoppings e desenvolvimento. A maior parte aqui está concentrada em corporativos e imobiliários, só esses dois já dá mais do que 50% do fundo. E a estratégia, 15% renda e ganho de capital 15% e apenas renda aqui, 70% da estratégia do fundo. Isso é interessante quando você vai comprar um FOF, um fundo de fundos, porque você está terceirizando a escolha dos fundos e da estratégia para um gestor. Tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher. O gestor tem que ser um bom gestor, você tem que confiar nesse gestor e a estratégia tem que estar adequada para a sua própria estratégia de montagem de carteira. Aqui a participação por FIIs, eu vou comentar apenas as 5 primeiras posições que já compõem quase 50% aqui do fundo. Então, a HAAA, HLOG11, HREC, BBPO e PQAG. Esses 5 fundos em conjunto são representativos aqui de 49,6% do patrimônio líquido do HFOF11. Mas você pode pausar o vídeo aí e dar uma olhada nos fundos imobiliários que compõem a carteira também. Então aqui o resultado do fundo. O fundo distribuiu 60 centavos por cota no dia 13 de maio de 22 para quem tinha cotas desse fundo em 29 de abril de 22. Aqui o fluxo de caixa do fundo. Então eles receberam de fundos imobiliários 14 milhões de reais. Foi uma receita financeira aqui de 154 mil reais, um total de receitas de 14 milhões e 500 mil reais, 960 mil reais de despesas, um resultado pós-incorporação do RedTop FOF e do RedTop FOF 2, que foram incorporados aqui. Então, esse resultado pós-incorporação ficou 13 milhões 591 mil reais e o rendimento, incluindo os pagamentos feitos aos recibos de subscrição das emissões de cotas, de 13 milhões 792 mil reais, um resultado médio por cota de 59 centavos e um rendimento médio por cota de 60 centavos. Ele está mantendo o patamar aqui no semestre e desde o início abaixou um pouco aí, em torno de 10 centavos, tanto o resultado médio quanto o rendimento médio por cota. Então, o resultado gerado aqui em rendimento distribuído, eles destacam que o FFO do fundo, que é o resultado operacional sem considerar os lucros com vendas, foi de 60 centavos por cota no mês de abril, e cabe destacar que em abril o HFOF encerrou o mês com 53 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos. Então, quanto que efetivamente é de rendimento aqui desde janeiro de 22, 71 centavos aqui de rendimentos de fundos imobiliários, abaixou para 63 centavos em fevereiro, março e abril, e você vê que desde julho do ano passado o fundo não tem tido muito lucro com vendas de fundos imobiliários, que é essa parte verde aqui do gráfico. E aqui a gente vê a liquidez e o valor da cota. Então o volume negociado foi de 36 milhões de reais e meio em abril, e o volume médio diário em torno de 1 milhão e 700 mil reais.
Então é isso, esse foi o vídeo sobre o HFOF11, um fundo de fundos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, considere curtir o vídeo. Assine o canal para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!